Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, hoje com esse cenário incrível aqui que nós preparamos para vocês, eu vou falar um pouco sobre zoologia. O que é zoologia, né? Vamos passar por alguns filos de animais, falando suas características, para facilitar a próxima vez que você se deparar com qualquer animal existente aqui no planeta Terra, você conseguir definir a qual filo esse animal pertence. Gente, isso é uma aula muito interessante que é cobrado a nível de ensino médio. Então, para vocês aí que têm curiosidade, que quer saber um pouquinho mais sobre o fascinante mundo da biologia, vem comigo que essa aula é para você. Zoologia. O que é? Zoologia nada mais é que os estudos dos animais, estudar as suas interações ecológicas, estuda o seu ambiente, onde eles são encontrados, com quem eles se interagem, quem se alimenta de quem, tá? Como que são classificados. Então, a parte taxonômica é muito cobrada e nós vamos abordar esse tema. Então, vamos lá, sem mais delonga, iniciando com os protozoários ou reino protista. Inferiores, esses animais inferiores ou animais primitivos, ou ainda você pode encontrar o termo animais menos derivado, tá? São animais unicelulares e eucariontes. Unicelulares porque possuem apenas uma única célula. E eucariontes porque eles têm uma membrana que vai revestir o seu núcleo. Ele possui uma carioteca envolvendo o seu material genético. São heterótrofos porque não produzem seu próprio alimento e podem viver isolados ou em colônias. Nós encontramos eles de vida livre, parasitas, mutualísticos ou ainda outras opções, Nós encontramos eles de vida livre, parasita ou ainda vivendo de forma mutualística. Eles se locomovem através de uns falsos pés, que na biologia nós chamamos de pseudópodes. Pseudo vem de falso, podes de pé, falsos pés. Podem se locomover através de cílios, que nada mais é do que estruturas que vão fazer uma movimentação e, se comparado aos pseudópodes, possui mais estruturas, tá? Os cílios são mais numerosos que os pseudópodes e menores. E ainda eles podem ser flagelados. O que é isso? Que possuem flagelo, tá bom? Tudo isso, tanto os pseudópodes quanto os cílios e quanto os flagelos vão auxiliar na locomoção dos protozoários, podendo ainda ser encontrados na sua forma séssil ou imóvel, né? No caso dos esporozoários. Alguns exemplos de protistas nós temos o Trypanosoma cruzi, os paramécios, amebas, giardias e o toxoplasma. No reino metazoa ou animalia, tá? Nós temos os animais mais derivados, mais complexos, né? Todos eles são pluricelulares, ou seja, possuem várias células. São eucariontes, tá? Ou seja, tem seu material genético revestido por uma membrana que vai protegê-lo. São heterótrofos, ou seja, não precisam de um outro animal para adquirirem o seu alimento. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Nós temos os animais que são filtradores, no exemplo dos poríferos, né? Que de vida livre, parasitária, mutualística, comensais, tá? Podendo viver isolados, colônias ou ainda de forma social. E nós temos 9 filos aí para classificar. São eles os poríferos ou espongiários, os moluscos, os poríferos. No caso, o exemplo que nós temos dos poríferos são as esponjas, tá? Nós temos quinidários ou selenterados. O exemplo disso nós temos água-viva, nós temos a anêmona do mar, nós temos os corais, temos os plateumintos, os asqueumintos, os anelídeos, molusca, artrópoda, equinodermata e cordatos, tá? São esses o que nós temos de
filo até o momento. Do filo dos poríferos ou espongiários, que eu falei para vocês, nós temos animais superiores mais primitivos, tá? Superiores comparado aos poríferos. Lembra que se comparado aos protozoários, lembra que os protozoários eram animais menos derivados ou mais primitivos. Isso. Então, são superiores. Dos superiores, os mais primitivos são os poríferos, tá? Como é formado o seu corpo? São animais que têm o corpo repleto por poros. E essa é a característica fundamental que vai fazer com que esses animais pertençam ao filo porífero, tá? São heterótrofos filtradores, ou seja, adquirem o seu alimento através de filtração. Todos são aquáticos e a maioria vivem no mar, tá? A maioria marinhos. Não possuem tecidos, não possuem órgãos ou nenhum sistema diferenciados, tá? Sua reprodução se dá de maneira assexuada e sexuada. Vamos só refrisar o que é sexuada e assexuada. Quando eu falo de reprodução sexuada, existe troca de gametas, tá? Existe uma variação genética, uma variabilidade genética. Quando eu digo de forma assexuada, não há essa troca de gametas. Um exemplo de reprodução assexuada é o brotamento, tá? Que não envolve trocas de gametas. Possuem células diferenciadas para cada uma das funções. E os exemplos, né, são as esponjas marinhas. Pessoal, sempre quando eu estou dando aula, quando eu vou falar com os meus alunos, eu digo o seguinte: o Bob Esponja, ele não é uma esponja do mar, tá? Então, o desenho ele peca nesse motivo. Por quê? Aquela esponja é uma esponja de lavar louça, tá? Embora eram usadas esponjas do mar para lavar objetos, tá? Aquela esponja, né, com aquelas características do desenho animado, ela é uma esponja de lavar louça, não é uma esponja pertencente ao filo porífero, tá? Isso fique bem claro. Os quinidários ou selenterados são os primeiros a apresentar órgãos e sistemas verdadeiros, tá? Nós temos ele em sua forma séssil, que são os pólipos, e a medúsia, que é a sua forma séssil. Sua célula típica é o quinodoblasto, que serve tanto para defesa quanto para nutrição. Sistema digestório é incompleto, ou seja, quando eu digo que o sistema digestório é completo, ele é um sistema constituído de boca e de ânus. Nós vamos ver que nós diferenciamos o blastóporo quanto a protostômios e deuterostômios. Quando eu digo que o animal ele é protostômio, eu quero dizer que a boca originou primeiro que o ânus. Quando eu falo que os animais são deuterostômios, no caso nós, seres humanos, somos deuterostômios, durante a nossa formação, o ânus origina primeiro do que a boca, tá bom? Possui um sistema nervoso difuso, tá? E exemplos de quinidários nós temos águas-vivas, corais, anêmonas, hidras, caravelas, tá? Nós temos bastante representantes para esse filo. Filo dos plateumintos, agora nós vamos entender um pouquinho mais dos vermes, tá? Os plateumintos são vermes primitivos, eles possuem um corpo alongado e achatado. São os primeiros a apresentarem a mesoderme, ou seja, nós temos 3 folhetos embrionários, são eles a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Os primeiros a apresentarem mesoderme são os plateumintos, tá? Sistema nervoso gangliar, formado por gânglios, sistema excretor, agora eles possuem um sistema excretor, e podem viver tanto livre, de forma livre, ou parasitando um hospedeiro, tá? Exemplos, nós temos as planárias, nós temos as tênias, conhecida como solitária, nós temos os esquistossomos, que são a famosa barriga d'água, né? Nós temos a fascícula hepática. Quanto aos nemateumintos, são vermes cilíndricos e sem segmentação corpórea. Nós vamos ver que essa segmentação ela vai ser característica do próximo filo, o filo Annelida. Todos são parasitos, tá? Únicos que têm pseudoceloma. Esses são os únicos pseudocelomados. Quanto a esse revestimento, nós temos os celomados, que possuem um celoma,
tá? Que é uma cavidade corporal. Nós temos os pseudocelomados, que essa cavidade ela ainda não é propriamente um celoma, mas ela vai dar origem a esse celoma na sequência evolutiva. E nós temos os acelomados, que não possuem essa cavidade corporal. Exemplos de nematelmintos, nós temos as lombrigas, os oscilostomos afilário e oxiúrios. Aqui nós temos do lado aqui alguns exemplos desses animais. Agora sim, os anelídeos. Quanto aos anelídeos, nós chamamos de vermes mais evoluídos, tá? Eles possuem um corpo cilíndrico e segmentado. Nós vamos ver aqui se a gente pegar, um exemplo, vamos pegar a minhoca, por exemplo. Tá? Nós conseguimos analisar que ela tem um segmento de anéis. É como se eu pegasse um cano sanfonado e fosse encaixando, né? Nós temos toda essa voltinha, esses anéis. Isso vai caracterizar o filo anelídeo. Bom? Tem um sistema circulatório fechado. São celomados, ou seja, possuem celoma. Podem ser de vida livre ou parasita. Nós encontramos ele tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Os exemplos são as sanguessugas, as minhocas, nós temos paluros e temos os nereis. Quanto ao filo molusca, animais invertebrados de corpo mole, sim, não possui uma coluna vertebral, são protegidos por conchas ou não. Tá? Nós temos exemplos que sim, tem conchas que os protegem, no caso dos bivalves, e nós temos também animais que não possuem concha os protegendo. Podemos encontrar tanto na sua forma aquática quanto na sua forma terrestre, tá? De vida livre ou parasitário, sem segmentação corpórea, tá? Esses aqui não possuem. Quem possui segmentação corpórea? Os anelídeos, isso aí. Exemplos, nós temos lula, polvo, caracol, aquele tatuzinho de jardim que nós popularmente chamamos ele de tatu-bolinha, tá? E os caramujos. Agora, quanto aos artrópodes, grupos de vários representantes, esse é um grupo muito grande, tá bom? São o maior filo animal em número de espécies e número de representantes. Eles possuem apêndices articulados, patas, asas, antenas, etc. Tá? Esse artrópode, artro vem de movimento e podes de pés, então pés com articulações, que caracterizam esses movimentos dele. Tem corpo segmentado, são celomados, de vida livre ou parasitária, aquáticos ou terrestres. E aí nós temos alguns exemplos: insetos, crustáceos, aracnídeos, piolho de cobra, centopeia, todos esses são exemplos de artrópodes. Quanto ao filo dos equinodermatas, tá? São os primeiros animais que são deuterostômios. O que é ser deuterostômio? Gente, que durante a sua origem, o ânus se forma primeiro do que a boca. Eles possuem espinhos na pele, todos sem exceção são aquáticos e de vida livre. Agora, nós não temos nos equinodermatas nenhum animal que seja parasita. Exemplos, nós temos estrela do mar, ouriço do mar, bolachas de praia, serpente do mar, lírios do mar, tá? Todos, sem exceção, são aquáticos de vida marinha. E agora, chegando ao grupo ao qual nós pertencemos, tá? Nós temos o filo dos cordatos. São os animais mais evoluídos ou os animais mais derivados de todo o reino animal. Inclui animais vertebrados e animais invertebrados também. Nós somos deuterostomados, ou seja, durante a nossa origem, o ânus se origina primeiro do que a boca. Somos todos vertebrados, deuterostomados e celomados. Tá? Exemplos, temos os anfióxios, assídeas, peixe-bruxas, peixes, os outros tipos de peixes, anfíbios, répteis, aves e nós, seres humanos. Bom, pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. Esse é um slide que nós vamos trabalhar várias, que vocês vão ver durante o seu período, né, que o seu professor vai trabalhar com você durante o ensino médio. Vocês vão ver isso bastante. Peço a vocês que, se vocês gostaram, que se vocês gostam do meu canal, vão fazer esse canal crescer, vão divulgar ele, vão assistir mais,
podem vir nos comentários, eu respondo todos os comentários. Então, pergunta, questione, tá? Não fiquem com dúvidas. Assista esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vão anotando, porque a gente estuda dessa forma, tá bom? Vou ficando por aqui. Por hoje só. Até mais e fui!